Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Como vocês têm passado? Reinando em vida, tem que reinar em vida. Com esse conhecimento, inclusive o tema de hoje vai falar um pouco sobre isso, né? De reinar neste conhecimento. E isso é uma coisa muito especial, é a chamada metanoia. Eu vou falar um pouquinho sobre metanoia daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos convidar todos aí que ainda não se inscreveram no nosso canal. Se inscreva hoje mesmo, abençoado. É só você clicar aí embaixo, pronto, está inscrito no canal. Agora sim, vamos ao tema de hoje. Vamos sim, abençoado. Nós vamos ver hoje uma importante mensagem em que vamos mostrar que Jesus nunca disse que sua vinda se refere a levar as pessoas para o céu. Então isso foi uma história inventada pela igreja, uma história fantasiosa, né? Que a igreja inventou que Jesus viria para levar as pessoas ao céu, né? E depois essas mesmas pessoas, que seria a igreja, né? Elas ficariam em um lugar, né? Celebrando as bodas do Cordeiro, depois viria com Jesus para julgar todo mundo. Entendeu? Então isso é uma história fantasiosa, tá bom? Retirada da cabeça de uma mulher, isso mesmo. A missionária do século XVIII, chamada Margaret MacDonald, foi ela que trouxe ao mundo, através de suas mensagens, o futurismo em relação à vinda de Jesus. Porque até antes havia alguns teólogos, né, que aceitavam, né, que algumas coisas teriam que acontecer ainda, né, como os preteristas parciais, que creem até os dias de hoje que os mortos ainda virão, mas eles creem que no ano 70 aconteceu realmente a vinda de Cristo. Porém, não havia toda essa futurização em relação à vinda de Jesus. Isso então veio no século XVIII, há pouco tempo atrás, né? E o mundo cristão mergulhou nisso aí, né? E não tinha esse pensamento, o mundo anterior ao século XVIII não tinha esse pensamento sobre a vinda de Jesus como algo que todo olho tem que ver. Isso é uma coisa nova, tá? E isso acabou, conforme eu falo, jogando o mundo em trevas de desconhecimento bíblico acerca da parousia de Jesus. E hoje veremos mais alguns versículos em que vamos mostrar o que significa novos céus e nova terra com a vinda de Jesus. Por isso que eu falo, preparados? Vem comigo que eu te explico. Bom, meus amados irmãos, vamos então à leitura do texto que vamos analisar a partir de agora. Se encontra em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. E já está aí para vocês. Espero que vocês estejam aí atentos. Vamos lá. Diz o texto: então vi um novo céu e uma nova terra. Queridos, o texto começa falando de um novo céu e nova terra. Algo estava sendo mudado, algo estava sendo trocado. Eis que tudo estava se fazendo novo. Continua João relatando: pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E agora, João diz que o antigo mundo já não existia mais. Meus queridos irmãos, estamos lendo um texto da Bíblia Sagrada. E esse texto nós precisamos entender segundo a lógica bíblica e não segundo a lógica dos homens. Se é segundo a cultura bíblica judaica, eu sou obrigado a entender que o que estava acontecendo aqui, segundo a perspectiva daqueles dias, era tudo o que a Bíblia dizia sobre o novo mundo. Ela está associando a um começo. Qual foi o primeiro mundo bíblico, queridos? O mundo de uma nação que foi escolhida por Deus para ali ser o Deus daquele povo. Eu me refiro ao povo de Israel. Então Deus dá os seus estatutos para Israel, para que esse povo pudesse entrar em comunhão com Deus, né? Foi conhecido como Deus de Israel. Isso que eu estou trazendo para vocês, querido, é cultura bíblica, tá bom? Eu não estou aqui trazendo fantasia. Eu não estou dizendo para você que o mundo será destruído e haverá um novo mundo. Isso é fantasia, pois isso a Bíblia não diz. Então, o primeiro mundo, ou seja, os primeiros céus e terra passaram, segundo o texto, e haveriam um novo céu e nova terra. Esse é o novo de Deus. É a entrada do mundo da sua graça. E é isso que se trata esse texto. Vamos ler de novo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia.
e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Meus queridos, anotem bem isso, eu deixei até em letras maiúsculas aí. Não foi algo que subiu, e sim algo que desceu. Quando Moisés recebeu o primeiro estatuto de Deus, a lei, a Torá, foi algo que desceu do céu. Da mesma maneira, o que estamos lendo agora. Então, a partir desse entendimento, podemos dizer que tudo o que leremos nesse versículo se refere a essa terra, ao mundo que vivemos e não nos céus. Estão entendidos, abençoados? Continuando, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Meus queridos, outra afirmação que deixa claro para nós que o que desceu do céu foi do céu para a terra e não da terra para o céu. E o texto completa: e Deus habitará com eles. Onde Deus habitará? Na terra, aqui mesmo, é onde nós estamos. E eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Então, tudo que se refere à vinda de Cristo é para esse mundo e não para os céus. Isso é pregado pelo cristianismo tradicional, é uma fantasia, é fantasioso. Dizer que a igreja será retirada do mundo. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Amados, então agora nós encontramos no final desse texto aí 4 coisas, né? Não haverá morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. E o texto que acabamos de ler confronta tudo ou todo o futurismo que hoje 99% dos cristãos ao redor do mundo foram ensinados. Porque o ensino da escatologia futurista promete um céu lindo e maravilhoso, onde o crente habitará. Amados, a vinda de Jesus está ligado a isso, segundo o sistema religioso. Porém, isso não tem na Bíblia. Isso aí é sair o quê? Do contexto cultural das Escrituras. Porque toda a Escritura, quando se refere aos acontecimentos da vinda do Messias, seria para estabelecer o seu reino no mundo. Amados, os judeus erraram o alvo, porque apesar de entenderem de escatologia da Bíblia, eles continuam ignorando que Jesus é o Messias. Então eles erraram o alvo. O sistema religioso da mesma maneira. O cristianismo tradicional se afastou desse conhecimento, né, e tem implementado na mente das pessoas fantasias a respeito da vinda de Cristo. Ou seja, essas duas religiões erraram de forma feia. É isso que eu quero informar para vocês. E por muitos anos, o preterismo foi uma doutrina esquecida pelos cristãos atuais. Muito pouco se sabe sobre isto. Porém, é uma doutrina que foi muito ensinada lá pelos primeiros cristãos. Era uma doutrina comum. O preterismo era uma doutrina comum. E hoje Deus está despertando o seu povo para esse lado, para esse tipo de ensino. E o que quer dizer a palavra preterismo? Vamos botar aqui, abençoado, até para que a gente venha entender, né, o que quer dizer preterismo. Quer dizer o seguinte: os termos preterismo e preterista são baseados na palavra latina preter, que significa passado. Ou seja, vamos no passado para entender as coisas acerca da vinda de Jesus, e não no futuro, porque a Bíblia é a resposta para toda a Bíblia. A Bíblia mesmo, ela se completa. Essa é a forma correta de estudar a palavra. Eu não posso querer entender versículos de difíceis interpretações usando o presente e empurrando ela para o futuro. Isso é descontextualização textual. Então a Bíblia diz sobre a vinda de Jesus, não é que os cristãos seriam tirados do mundo, desse mundo, e iriam subir ao céu, ao paraíso, né? Não seria isso. O texto que lemos diz que quem desceria seria a Jerusalém celestial, e nela o próprio Deus habitando no meio dela. E hoje, onde se encontra a cidade celestial? Vocês saberiam me dizer onde se encontra? É na nossa mente. E essa é a dificuldade do povo entender. Agora, a pergunta que fica é: Jesus prometeu levar as pessoas para o céu?
Meus queridos, o que me consta foi o que ele falou, era a promessa da vida eterna. E essas coisas de tirar as pessoas da terra e levar para o céu são fantasias que eles lá pregam para a igreja de hoje. Prega para você, meu irmão. E nós aqui não fazemos isso. A promessa dele vir sobre as nuvens em um corpo físico, a religião te ensinou isso aí. Eles dizem que todo olho tem que ver. Todo olho tem que ver os mortos ressuscitando dos locais onde morreram. Olha que absurdo. Um arrebatamento onde os cristãos serão tirados da terra e levados para o céu. Porque todo olho tem que ver. Então o problema para o cristianismo atual é querer reviver o Cristo da carne. Eles esperam Jesus de Nazaré vindo em um corpo. E ele mesmo disse, Jesus, quando estava em seus dias de carne, que nunca mais o veriam. E o mundo nunca mais viu. Então, na verdade, o cristianismo de hoje tornou-se até mesmo chacota. Sabia disso? Principalmente na roda de ateus. Quando falam sobre a vinda de Jesus, passam vergonha. E fora outras coisas aí que estamos vendo, né, abençoado? Jesus armado até os dentes, entrando na política, né? Matando todo mundo que esteja de azul, ou o pessoal de azul fala que vai matar o pessoal de vermelho. Muitos pastores hoje estão pregando isso aí. E há poucos dias atrás, não sei se vocês soube, acho que foi no Paraná, teve uma discussão séria dentro da igreja. O irmão sacou da arma e atirou em cima do outro. Isso é o quê? Todo esse espírito hoje que está dentro desses lugares. Mas vamos voltar à mensagem aqui, abençoado. Então, do que se trata a vinda de Jesus? De uma metanoia. É isso mesmo. E você sabe o que é metanoia? Vamos entender, abençoado, o que essa palavra quer dizer, metanoia? Porque é a vinda de Cristo, tá aí. Metanoia significa a ação de mudar de ideia ou pensamento. Ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. É isso aí. Por exemplo, do ponto de vista teológico, a metanoia representa o processo de arrependimento e conversão do indivíduo para determinada doutrina. Isso quer dizer metanoia. E a vinda de Jesus não foi para levar ninguém para o céu. É para que você mudasse de vida, mudasse de pensamento. E ele, em seu reino, hoje te dá o quê? Todas as possibilidades que você precisa para mudar a sua vida. Você está entendendo, abençoado? A vinda, deixa eu voltar aqui. A vinda de Jesus foi para levar aos seus filhos a ter hoje uma vida justificada nele, em uma aliança incorruptível e eterna. Você que mudou de mente aí, que já mudou de mente e nos acompanha aqui nesse canal, você que deixou as fantasias do sistema religioso e hoje se inscreveu no nosso canal e entende isso que nós estamos falando, sabe quando falamos sobre a retirada do pecado do mundo, é fácil de entender. Por quê? Porque isso é uma metanoia. Quando falamos, por exemplo, que você é irrepreensível quanto às questões de Deus, você entende. Por quê? Porque isso é uma metanoia, uma mudança de mente. Quando falamos que estamos sem máculas, sem rugas e que estamos perfeitos nele, você entende isso. O que é isso? Metanoia. Por isso que pensar sobre a vinda de Cristo significa trazer a esse mundo essa nova mentalidade. Esse o quê? Novos céus e nova terra. É mais fácil entender isso, não é verdade? Não é fácil aceitar e entender isso? Muito mais do que os cristãos hoje tradicional, que sentem enorme dificuldade em pensar isso. Por quê? Porque estão inebriados com as fantasias doutrinárias desses homens. Os homens aí que se dizem líderes de igreja, não é verdade? Aí você olha para esses líderes, estão, igual Paulo lá repreendendo a Pedro, estão de condenar. Veja o que está acontecendo. Será que essas pessoas não conseguem enxergar o que está na cara de todo mundo? Mas essas pessoas que estão lá na doutrina lá deles, sob o ensinamento deles, não conseguem ter essa metanoia que você tem. Por quê? Porque tem medo de tudo. Medo do pastor, medo do padre, medo da encruzilhada, medo da vinda de Jesus, medo do diabo, do inferno, medo dos políticos. Vivem uma vida de medo e pavor. Então a vinda de Cristo é uma metanoia, meu irmão. Uma mudança de mente. Eu vou repetir para você o que é a vinda de Cristo para que você fixe bem na tua mente.
A vinda de Jesus, a vinda de Cristo é uma metanoia. A vinda de Jesus foi para te dar tudo o que você precisaria para mudar sua mente em relação às coisas de Deus e às coisas deste mundo. Ou seja, você está justificado. Você tem paz com Deus. Você está morto na carne e vivo no espírito. Você hoje não está sujeito à morte. Você não está sujeito à dor, à tristeza, ao luto. Isso aí, quando nós lemos lá no começo, em Apocalipse, quando fala sobre as 4 coisas, estava se referindo a um tempo de lei, a um tempo de morte espiritual, a um tempo de dor, tristeza, pranto, lágrimas. Pega a história bíblica desse povo de Israel que viveu na lei de Moisés. Paulo diz que era um ministério de condenação e morte. Capítulo 23 de Mateus diz que todo o sangue derramado na terra estava sobre Israel, porque foi uma nação que rejeitou o próprio Messias. Então, esse texto de não haver morte, isso não é de forma literal no mundo de hoje. Porque o crente de hoje acha que isso é de forma literal, que não choraremos mais quando ficarmos tristes, que não teremos nossos lutos por alguém querido que morreu, que inclusive nunca morrerá, eles creem, porque eles só aceitam dessa maneira. Eles vão falar assim: André, é a morte. Meus amados irmãos, aqui nesta vida, neste plano que Deus criou, neste mundo de carne, nada será eterno. E eu acho que nem ele ia querer viver uma vida eterna aqui. Você ia querer viver, queridos? Seja sincero. Deus nos livrou disto também. Amados, e para você que entendeu a metanoia, entende isso que falamos claro como dia, sim ou não? Amados, eu vou te contar um segredo. Nós temos paz com Deus. Mas fica só entre eu e você. Você tem paz com Deus. Não conta isso para ninguém. Então, tudo o que você precisaria para viver bem nesse mundo foi te dado. Foi te entregue. Nada te falta. Agora, você tem que pegar essas informações e começar o teu reinado aqui com Deus. O reinado com Cristo. E o reinado com Cristo é uma vida, acima de tudo, de vitórias. Para ter vitória, tem que ter lutas. Para reinar, você precisa reinar sobre algo. Ninguém reina sobre o nada. Eu, por exemplo, amados, eu só faço essas mensagens aqui nesse canal porque eu tive que reinar sobre algo para estar aqui com vocês agora. Eu não me acho nem um pouquinho capacitado para fazer isso, mas eu me superei. E se superar é reinar. Por isso que eu sempre falo para vocês que temos que confessar as coisas do reino de Deus. Se somos abençoados com todas as bênçãos, temos que dizer isto a qualquer situação adversa desta vida. Então a vinda do Messias sempre teve a ver com o fim de uma dispensação e não do fim do mundo. A dispensação passada, a lei, a justificação era por obras. Hoje não é mais. Hoje é por essa metanoia. É por essa mudança de mente. É abrir os seus braços e dizer e receber e dizer: já somos justificados, já somos santificados. E nós fomos diferentes de Abraão, porque Abraão teve que achar a fé. Nós não, ele nos imputou essa fé sem obras. Isso é o que? A vinda de Jesus. Agora preste bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Preste atenção. Amados, novos céus e nova terra sempre foi uma linguagem bastante usada pelos judeus. E a Bíblia está cheia de novos céus e nova terra. Sendo que em nenhum deles Deus destruiu a terra. Porque o conselho dele, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, é o quê? Permanecerá para sempre a terra. As gerações, sim, elas irão e virão, mas a terra permanecerá para sempre. Quando Deus criou o mundo lá em Gênesis, ele organiza tudo, né? Cria todas as coisas e coloca o que? O homem ali dentro. E quando o homem cai, o que acontece? Deus inicia um novo ciclo, novos céus e nova terra. O homem foi expulso do paraíso e começou o quê? A caminhar sobre as suas próprias responsabilidades.
Depois Deus inunda a terra e salva uma família, a de Noé. Ou seja, novos céus e nova terra se fazendo novo. Quando Deus retira o seu povo do Egito, e quando ele abre o mar, quando o povo passa em seco, ali estava o quê? Se constituindo novos céus e nova terra. E ele destrói ali os egípcios. E ali ele estabelece uma aliança com uma nação, iniciando o novo de Deus. E no ano 70, quando acontece a queda do templo e a destruição de Jerusalém, ali estava sendo estabelecido novos céus e nova terra. Entenderam, abençoados? É isso. Agora, preste atenção. Isso tudo que eu falei até agora, para vocês, parece uma tese minha, não é verdade? Mas não é. Isso é Bíblia. E eu vou provar isso, tá bom? Porém, essa parte vai ficar para uma outra segunda parte, para a gente não se alongar muito nessa mensagem, tá bom? Então, no próximo capítulo, né, que nós vamos estar aqui apresentando para vocês, próximo capítulo dessa mensagem, que estamos abordando a vinda de Jesus, que não se refere à retirada de pessoas da terra, né, levar a pessoa para o céu, essa fantasia. Na próxima mensagem vamos ver vários versículos no Antigo Testamento que aponta para o que eu disse sobre novos céus e nova terra, tá bom? E vamos ver também o próprio Senhor Jesus falando a respeito disso, que ele não viria tirar ninguém do mundo, e sim que ele veio para estabelecer a sua aliança eterna aqui na terra. Tá bom, abençoado? Então não perca aí o próximo capítulo dessa mensagem, tá legal? Bom, abençoados, então eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.